Estamos aqui, um cheiro no sovaco de vocês. Nosso primeiro programa aqui, estamos para falar de um tema muito importante, educação dos filhos. Estou hoje aqui com a minha mãe, Ana Valéria, que soube me educar muito bem. Como vocês podem ver, eu tenho uma educação maravilhosa. Estamos aqui com ela, gostaria de saber dela como foi esse processo de educar um filho lindo, maravilhoso como eu, e como é que ela vê a educação dos filhos na sociedade de hoje em dia. Olá, Ana Valéria! Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui, principalmente participando de uma entrevista no qual eu tenho experiência para passar a vocês. A educação hoje em dia realmente foi assim muito deturpada devido o tempo que os pais não têm com os filhos. Eles estão relaxando muito e com isso os filhos estão perdendo a hierarquia sobre respeito à autoridade. E eu vejo que os filhos precisam voltar a respeitar as autoridades. E esse respeito são os pais que precisam passar para eles. E nem sempre eles têm aquele tempo com os seus filhos. E os filhos vão aprendendo de uma maneira muito relaxada. Acho que precisa melhorar muito nessa área. O que você acha hoje em dia com a tecnologia que está crescendo muito aqui em meio aos jovens e adolescentes? Antigamente a gente tinha aquelas brincadeiras de roda de noite, perto da cidade, em casa, as pessoas na porta das ruas. Hoje em dia cada coisa em suas casas, no seu computador. Hoje em dia você está vendo a internet, esse meio de interação virtual entre os jovens, está prejudicando um pouco esse convívio, tanto os pais como os filhos, com os primos, com os amigos. Como você vê essa tecnologia entrando de forma negativa e também de forma positiva no meio da juventude, no meio das crianças? Porque eu, no meu caso, né, eu vim conhecer a internet assim quando eu tinha lá para os 13, 14 anos. Até então, um computador para mim não era nada. Eu gostava de brincar bola, jogar bet, né, brincar do esconde-esconde, pega-pega. E hoje em dia, crianças de 5, 6 anos já sabem manusear o computador melhor do que nós, né? O que você vê com a chegada dessa tecnologia assim tão perto dos jovens e das crianças? Olha, isso eu tenho analisado que as pessoas, principalmente as pessoas, estão assim caminhando para se tornarem cada vez mais tímidas. Agora, através da internet, elas conseguem conversar com as pessoas. Agora, pessoalmente, elas não conseguem. Então, isso causa um bloqueio de relacionamento pessoal. E isso é algo ruim, porque tem as máquinas, mas nunca devemos esquecer que somos seres humanos e precisamos de contato uns com os outros. Então, isso é uma coisa assim que tem assim prejudicado o relacionamento. Eu acho que deveria, sim, a internet ela tem seus lados positivos, a informação rápida, mas não podemos viver uma vida virtual. Esses dias eu falei para minha sobrinha, eu falei, olha, você chegou aqui em casa e você não viu o pé de manga lá atrás, porque ele não está virtual aí. Então é o seguinte, as pessoas têm deixado de observar a natureza e é tudo artificial. Eu acho que isso aí tem prejudicado. Precisamos voltar a ter um relacionamento, a parar com essas timidez. Tem muitas pessoas que têm muitos amigos no Face, muitos amigos, né? Mas no real, na vida real, a casa é vazia, não tem ninguém. Que negócio é esse? Que relacionamento é esse? Isso aí eu questiono muito sobre isso. É verdade, mas assim, se tratando dessa fase, vocês não acham que os pais colaboram muito por isso? Por causa que assim, antigamente os pais não tinham tanta condição para dar para os filhos. Então, essas brincadeiras assim tradicionais e esse convívio era mais constante. Hoje em dia os pais estão trabalhando muito, procurando riquezas. Antes as famílias tinham vários filhos. Hoje não, estão reduzindo muito o número de famílias, né? E você acha que o quê? Esse fato de, digamos, vamos procurar a palavra mais correta para falar isso, a busca do pai, da mãe, para dar uma condição melhor para o filho, tem prejudicado esse convívio que ele tem com o seu filho, porque ele está muito tempo na rua trabalhando, tentando dar algo melhor para o filho, uma coisa boa, uma roupa boa e tal, e isso, quando chega em casa de noite, o filho já está dormindo, ou o pai chega cansado e não dá atenção para o filho. Você acha que isso não vem prejudicando? Porque se o pai estivesse mais constante na vida dos filhos, eles não iam buscar felicidade e alegria em outros lugares? O que você acha disso? Olha, realmente isso aí está assim diminuindo o relacionamento, principalmente dos pais com os filhos. E outra coisa, os filhos, eles não precisam, as crianças não precisam de tantas riquezas para poder fazer um trabalho, para poder descontrair, para poder ter um relacionamento no qual vai crescer um adulto desinibido, né?
E antigamente as crianças brincavam de roda, de salvo-latinha, de cair no poço, era aquele relacionamento lá fora uns com os outros, né? Natural, que não custava muito caro para os pais. Agora, hoje em dia, as brincadeiras dos filhos custam um preço muito alto para os pais, porque cada um quer um computador, cada um quer um tablet, né? E aí os pais acham que dando isso, se esforçando para trabalhar, é que vai trazer a verdadeira felicidade para os filhos, e na verdade não. Então, são coisas simples que os filhos precisam, brincadeiras naturais, brincadeiras simples e que não custam muito, mas que hoje em dia estão cada vez mais diminuindo. E isso é realmente prejudicial, na minha visão, para com a família hoje em dia, para com a educação dos filhos hoje em dia. Também falando dos valores cristãos, né, que antigamente tinha a igreja que interagia muito com os jovens, os pais estavam junto com os filhos na igreja, e hoje em dia essa parte religiosa, essa parte cristã nas crianças estão se diminuindo, está tendo pouco, né? Você acha que assim, esse fato das crianças estarem na igreja de pequeno, como diz na palavra, ensina o teu filho no caminho onde deve andar, para que quando ele cresça ele não venha se desviar, você acha que esse versículo não está sendo tão empregado assim na vida dos jovens, das crianças, por isso que você tá tendo esse alto índice de crianças jovens, né, na pornografia, digamos assim, dizer, roubando, bebida alcoólica, né, fazendo tantas essas atrocidades que a gente vê nos jornais. E aí você acha que esse papel da família e da sociedade como igreja, né, introduzindo na vida do jovem, isso também vem prejudicando um pouco, digamos assim, a criação? Olha, é o seguinte, na minha experiência de vida, eu não saía para a igreja e deixava meu filho em casa, de maneira alguma. Eu sou prova disso, já passei por um bocado dessas coisas. Por quê? Porque ele, de menor, então a responsabilidade dele era comigo, né? Então, mesmo se ele querer ir para a igreja, eu levava ele para a igreja, mesmo que ele não estava gostando de participar nem nada, mas ele estava indo lá na igreja. Agora, hoje em dia, eu vejo os pais o seguinte, eles vão para a igreja, meu filho não quis ir e tal, deixei lá, não vou forçar, porque você sabe, não pode forçar a criança nem nada, que é pior. E aí é o seguinte, eles não estão executando a autoridade deles, como os pais, porque os filhos precisam estar perto dos pais quando são pequenos, que os pais têm como olhar, têm como estar mais junto com eles, e se amanhã ou depois ele não quiser ir para a igreja, é problema dele, mas eles nunca vão esquecer que na infância deles eles caminhavam para a igreja, e aquilo ali será marcado na vida deles. É verdade, que bom, graças a Deus. Estamos aí com a Ana Valéria, que contribuiu muito nossa atração de hoje aqui. Foi um assunto assim que estaremos trabalhando mais para frente, um pouco embasado, né? E eu gostaria de agradecer a todos vocês por estar nos ouvindo aqui. Muito obrigado, um abraço, fique com Deus, um cheiro no sovaco de vocês agora. Vou deixar aqui com a Ana Valéria suas considerações finais. Olha, gente, que nós possamos, assim, cada vez mais melhorar nosso relacionamento com os filhos, né? Ter um contato pessoal, brincar, descontrair com eles, porque é maravilhoso nós brincarmos, nós descobrirmos, assim, os nossos verdadeiros caráter junto com os nossos filhos. Que os pais possam ter consciência de aproveitar esse tempo que nós temos com os nossos filhos em casa, que são poucos, né? Mas que sejam aproveitosos, né? Porque amanhã depois eles vão sair de casa, e aí, né? Cadê o tempo de produtividade? Que Deus possa, assim, abrir a mente de cada um, dos pais, dos filhos, para esse relacionamento. Um beijo para vocês, e foi um prazer estar aqui participando dessa entrevista, tá? Que Deus abençoe. Um cheiro no sovaco e ó, fui! Tchau!